Eu era o cavaleiro mais honrado do século, traí meus companheiros e paguei o preço. Essa é uma confissão que carrego há décadas, um peso que nunca deixou meus ombros, uma história que precisa ser contada para que outros entendam o verdadeiro custo da traição. Meu nome é Sam Roderick de Montclair, e esta é a história de como a honra pode se transformar em vergonha num piscar de olhos, e como uma única decisão pode destruir uma vida inteira de dedicação aos mais nobres ideais. Se esta história tocar seu coração e fizer você refletir sobre as escolhas que fazemos na vida, inscreva-se em nosso canal. Aqui compartilhamos relatos profundos sobre redenção, consequências e a complexidade da natureza humana. Ative o sino das notificações para não perder nossos próximos vídeos que exploram os dilemas morais mais fascinantes da história. Tudo começou no ano de 1428, durante o reinado do rei Eduardo, o Justo. Eu havia dedicado 25 anos de minha vida ao serviço da coroa, construindo uma reputação inabalável como um dos cavaleiros mais íntegros e corajosos do reino. Minha linhagem remontava a gerações de guerreiros nobres que serviram com distinção, e eu carregava esse legado com orgulho imenso e responsabilidade absoluta. Desde jovem, fui treinado nos códigos mais sagrados da cavalaria. A honra acima de tudo, a proteção dos fracos e inocentes, a lealdade inquestionável ao rei e aos companheiros de armas, a busca constante pela justiça e pela verdade. Esses não eram apenas preceitos decorados, mas princípios que moldaram cada fibra do meu ser, cada decisão que tomei durante décadas de serviço exemplar. Minha fortaleza ficava nas terras do norte, uma região próspera que eu governava com justiça e sabedoria. Os camponeses me respeitavam e confiavam em minha proteção. Meus vassalos me eram leais não por medo, mas por admiração genuína. Eu havia construído escolas, hospitais para os pobres, e garantia que as colheitas fossem distribuídas equitativamente durante os invernos rigorosos. Era conhecido em todo o reino como o Cavaleiro Justo, um título que eu valorizava mais do que todas as riquezas e terras que possuía. Minha esposa, Lady Eleanor, era uma mulher de beleza incomparável e virtudes ainda maiores. Tínhamos 2 filhos maravilhosos, Geoffrey, de 16 anos, que já mostrava sinais de se tornar um cavaleiro tão honrado quanto eu esperava, e Isabella, de 14 anos, cuja inteligência e bondade encantavam todos que a conheciam. Nossa família era vista como um exemplo de nobreza e retidão em toda a região. Durante anos, servi fielmente ao lado de meus irmãos de armas mais próximos, Sir William de Ashford, Sir Marcos de Ravenshoe e Sir Edmund de Blackwater. Juntos, formávamos um círculo íntimo de confiança e lealdade que parecia indestrutível. Havíamos lutado lado a lado em inúmeras batalhas, salvado as vidas uns dos outros mais vezes do que conseguíamos contar, e jurado proteção eterna à coroa e ao reino. Sir William era meu amigo mais antigo, conhecíamos-nos desde a infância quando treinávamos juntos como pajens no Castelo Real. Ele era corajoso até a imprudência, sempre o primeiro a se lançar na batalha, mas também possuía um coração generoso e um senso de humor que aliviava as tensões nos momentos mais difíceis. Sir Marcos, por sua vez, era o estrategista do grupo, um homem brilhante cuja mente militar nos havia salvado de situações aparentemente impossíveis. Sir Edmund era o mais jovem de nós, mas sua devoção aos ideais da cavalaria era absoluta e inspiradora. A tragédia que destruiria tudo começou de forma aparentemente inocente. O reino enfrentava uma crise econômica severa devido a anos consecutivos de colheitas ruins e uma guerra prolongada com os reinos vizinhos. O tesouro real estava praticamente vazio, e o rei Eduardo se via forçado a tomar medidas drásticas para manter a estabilidade do reino e financiar a defesa das fronteiras. Foi nesse contexto que chegou ao nosso conhecimento uma informação que mudaria tudo. Através de uma rede de espiões que operava nas cortes vizinhas, descobrimos que um carregamento imenso de ouro, suficiente para resolver os problemas financeiros do reino por anos, seria transportado através de nossas terras. O ouro pertencia aos invasores que haviam saqueado cidades inteiras em reinos aliados, e estava sendo transportado de volta ao seu país de origem. A princípio, a situação parecia perfeita. Era nosso dever como cavaleiros do reino interceptar esse ouro roubado e devolvê-lo aos seus legítimos proprietários, ou ao menos utilizá-lo para fortalecer nossas defesas contra futuros ataques. Era uma questão de justiça clara e indiscutível, estávamos recuperando riquezas que haviam sido roubadas de inocentes. Sir William foi o primeiro a propor que aguíssemos.
É nosso dever, dizia ele com os olhos brilhando de determinação. Esse ouro foi roubado de cidades inteiras, de famílias inocentes que foram massacradas. Não podemos permitir que os assassinos lucrem com seus crimes hediondos. Sir Marcus concordou imediatamente, já traçando estratégias para a interceptação. Sir Edmund, apesar de sua juventude, mostrou-se igualmente entusiasmado com a perspectiva de realizar um ato de justiça tão claro. Eu, inicialmente, compartilhava completamente desse entusiasmo. A operação parecia não apenas moralmente justificada, mas necessária. Planejamos meticulosamente cada detalhe durante semanas. Estudamos as rotas prováveis, identificamos os pontos mais vulneráveis do comboio, calculamos o número de homens necessários para uma interceptação bem-sucedida sem derramamento desnecessário de sangue. A operação foi executada com perfeição militar. Numa manhã nebulosa de outubro, nossa força interceptou o comboio exatamente como planejado. Os guardas, surpreendidos e em menor número, se renderam sem resistência significativa. Não houve mortes, apenas alguns ferimentos leves. Em poucas horas, estávamos de posse de uma quantidade de ouro que superava nossas estimativas mais otimistas. Mas foi nesse momento que tudo começou a se complicar de maneiras que eu jamais poderia ter previsto. Quando examinamos mais detalhadamente a documentação que acompanhava o carregamento, descobrimos informações perturbadoras. Parte daquele ouro não havia sido roubado recentemente, era, na verdade, parte de um pagamento legítimo que estava sendo enviado para selar um tratado de paz entre reinos há muito em guerra. Mais perturbador ainda era o fato de que a interceptação daquele ouro poderia ser interpretada como um ato de guerra por parte do nosso reino. Os transportadores tinham salvocondutos oficiais e a proteção de tratados internacionais. Nossa ação, mesmo bem intencionada, poderia desencadear um conflito muito maior do que qualquer um de nós havia imaginado. Sir Marcus foi o primeiro a expressar preocupações. Precisamos pensar cuidadosamente sobre as consequências, disse ele, estudando os documentos com crescente apreensão. Se devolvemos o ouro agora, podemos evitar complicações diplomáticas sérias. Mas se o mantemos... Ele não precisou terminar a frase. Todos entendíamos as implicações. Sir Edmund, em sua juventude e idealismo, argumentou veementemente que deveríamos devolver imediatamente tudo que não fosse comprovadamente roubado. Nossa honra como cavaleiros exige que façamos o que é certo, independentemente das consequências pessoais, dizia ele com a paixão típica de quem ainda acredita que o mundo pode ser perfeitamente justo. Sir William, no entanto, defendia uma posição diferente. Já comprometemos nossa posição, argumentava ele. Se devolvemos o ouro agora, admitimos que cometemos um erro. Isso pode ser interpretado como fraqueza ou incompetência. Além disso, nosso reino ainda precisa desesperadamente desses recursos. E eu? Eu me encontrava dividido entre todas essas perspectivas, mas havia um fator adicional que complicava enormemente minha decisão. Eu havia descoberto, através de canais privados, que minha própria família estava em perigo financeiro muito maior do que eu havia admitido publicamente. Uma série de investimentos ruins e gastos excessivos com obras de caridade haviam deixado minhas terras à beira da bancarrota. Pior ainda, eu havia tomado empréstimos substanciais de comerciantes estrangeiros para financiar essas obras de caridade, empréstimos que se tornariam impossíveis de pagar se eu não encontrasse uma fonte significativa de recursos rapidamente. A perda de minhas terras não significaria apenas minha ruína pessoal, mas também o desamparo de centenas de famílias camponesas que dependiam de minha proteção e sustento. Era nesse contexto de pressão extrema que me vi enfrentando a tentação mais devastadora de minha vida. Uma pequena porção daquele ouro, tão pequena que mal seria notada pelos outros, seria suficiente para resolver todos os meus problemas financeiros. Eu poderia salvar minhas terras, proteger minha família, e continuar cuidando de todos aqueles que dependiam de mim. A racionalização parecia quase virtuosa. Eu não estava roubando para enriquecimento pessoal, mas para poder continuar ajudando outros. O ouro seria muito melhor utilizado mantendo escolas e hospitais funcionando do que sendo devolvido para financiar guerras ou enriquecer nobres já abastados em reinos distantes. Durante dias, lutei comigo mesmo. Rezei intensamente, buscando orientação divina.
Perdi o sono, perdi o apetite, perdi a capacidade de conversar normalmente com minha família. Eleanor notou meu estado, mas eu não conseguia confessar o dilema que me atormentava. Como poderia explicar que estava considerando trair tudo em que acreditava? A decisão final veio de maneira quase inconsciente. Durante uma reunião com meus companheiros para decidir o destino do ouro, quando chegou o momento de revelar as quantidades exatas que cada um de nós havia catalogado, eu simplesmente omiti uma parte. Não foi uma mentira elaborada ou um plano cuidadoso, foi um momento de fraqueza em que as palavras saíram de minha boca antes que minha consciência pudesse detê-las. Minha porção totaliza 37 baús, disse eu, quando na verdade eram 42. 5 baús de ouro puro, suficientes para resolver todos os meus problemas, ficaram ocultos nas masmorras de meu castelo. Inicialmente, ninguém suspeitou de nada. Afinal, eu era Sir Roderick de Montclair, o Cavaleiro Justo. Minha reputação de integridade absoluta estava tão estabelecida que a ideia de que eu pudesse mentir ou roubar era simplesmente impensável para meus companheiros. Eles confiavam em mim tanto quanto eu havia confiado neles por décadas. Por algumas semanas, parecia que eu havia escapado das consequências de minha traição. Usei o ouro discretamente para pagar minhas dívidas, salvar minhas terras, e continuar financiando as obras de caridade que tanto significavam para minha reputação. Superficialmente, tudo parecia ter voltado ao normal. Mas a culpa era um veneno que se espalhava lentamente através de minha alma. Cada vez que olhava nos olhos de Sir William, Sir Marcus, ou Sir Edmund, sentia um peso esmagador no peito. Cada vez que eles me tratavam com o respeito e a confiança de sempre, eu me sentia mais miserável. Comecei a evitar suas companhias, inventando desculpas para não participar de reuniões ou celebrações. Eleanor, minha querida esposa, notou a mudança em meu comportamento quase imediatamente. Algo está te atormentando, dizia ela com preocupação genuína. Você não é mais o mesmo homem que conheci e com quem me casei. O que aconteceu? Mas como poderia eu confessar minha traição para a mulher que me admirava como o exemplo perfeito de honorabilidade? A descoberta da verdade veio de uma fonte totalmente inesperada. Sir Edmund, em sua juventude e determinação em aprender todos os aspectos da cavalaria, havia começado a conduzir suas próprias investigações sobre o destino final de todo o ouro interceptado. Ele queria ter certeza de que nada havia sido perdido ou mal contabilizado, que tudo havia sido devidamente reportado às autoridades competentes. Foi durante essas investigações meticulosas que ele descobriu discrepâncias nos registros. Números que não batiam, quantidades que pareciam ter sido subestimadas. Inicialmente, ele assumiu que fossem erros honestos, talvez resultantes da confusão e pressa durante a interceptação original. Mas Sir Edmund era persistente e detalhista. Continuou investigando, comparando testemunhos, reexaminando evidências físicas. E, inevitavelmente, a trilha levou até mim. Quando ele apareceu em meu castelo numa tarde chuvosa de dezembro, eu soube imediatamente, pela expressão em seu rosto, que meu mundo estava prestes a desabar. Sir Roderick, disse ele com uma voz que misturava tristeza e determinação, precisamos conversar sobre os 5 baús que faltam na contabilidade do ouro interceptado. Ele não fez a pergunta diretamente, mas ambos sabíamos que ele já conhecia a resposta. Naquele momento, eu poderia ter negado tudo. Poderia ter usado minha reputação e posição para descreditar suas suspeitas. Poderia ter alegado erro em seus cálculos ou malícia de inimigos querendo destruir minha honra. Minha palavra ainda tinha peso suficiente para que, provavelmente, eu conseguisse evitar as consequências imediatas. Mas quando olhei nos olhos jovens e sinceros de Sir Edmund, vi refletida neles a mesma pureza de propósito que eu havia perdido. Vi o homem que eu costumava ser, os ideais que havia traído, a honra que havia manchado. E, finalmente, encontrei uma última centelha de coragem para fazer a coisa certa. Você está correto, disse eu, minha voz quase um sussurro. Eu peguei os 5 baús. Usei o ouro para salvar minhas terras e pagar dívidas que me levariam à ruína completa. As palavras saíram como pedras de minha garganta, cada uma causando dor física. Sir Edmund ficou em silêncio por longos minutos, processando a confissão que, apesar de esperada, ainda era chocante de ouvir. Finalmente, perguntou, por quê,
Sir Roderick? Você era o mais honrado entre nós. Por que arriscar tudo isso? Tentei explicar as pressões financeiras, o medo de perder tudo, o desejo de continuar ajudando outros. Mas mesmo para meus próprios ouvidos, as justificativas soaram vazias e patéticas. No final, a verdade era simples: eu havia escolhido meus interesses pessoais acima da honra e da lealdade que havia jurado manter. Sir Edmund me concedeu 24 horas para decidir como proceder. Eu poderia confessar voluntariamente aos outros e às autoridades, ou ele o faria por mim. Era uma misericórdia que eu não merecia, mas que demonstrava que nem todos os cavaleiros haviam perdido sua nobreza de caráter. Passei aquela noite em contemplação agonizante. Pensei em fugir, em desaparecer com minha família para terras distantes onde poderíamos começar uma nova vida. Pensei em tentar subornar Sir Edmund ou ameaçá-lo de alguma forma. Pensei em todas as alternativas covardes que poderiam me salvar das consequências de meus atos. Mas, no final, sabia que havia apenas um curso de ação que poderia me permitir enfrentar o espelho novamente. Na manhã seguinte, convoquei Sir William e Sir Marcos para uma reunião em meu castelo. Quando chegaram, esperando talvez discutir assuntos rotineiros, encontraram-me junto com Sir Edmund, todos os 5 baús de ouro visíveis no centro do salão. Meus amigos e irmãos, comecei com voz trêmula, preciso confessar um crime terrível que cometi contra vocês e contra tudo que juramos defender. Procedi então a contar toda a verdade, sem omitir detalhes, sem tentar minimizar minha culpa ou justificar minhas ações. O silêncio que se seguiu foi mais devastador do que qualquer grito ou acusação poderia ter sido. Vi nos rostos de meus mais antigos amigos a transformação do respeito em desapontamento, da confiança em traição, do amor fraternal em algo próximo ao desgosto. Sir William foi o primeiro a falar, e suas palavras cortaram mais profundamente do que qualquer espada: você não é mais o homem que conhecíamos. O Sir Roderick que respeitávamos morreu no momento em que escolheu a desonra sobre a honra. Sir Marcos apenas balançou a cabeça em tristeza silenciosa. Mesmo Sir Edmund, que já conhecia a verdade, parecia diminuído pelo peso da confissão formal. As consequências vieram rapidamente e foram mais severas do que eu havia imaginado. Quando a notícia da minha traição se espalhou, e, inevitavelmente, se espalhou, minha reputação foi destruída da noite para o dia. O cavaleiro justo se tornou Sir Roderick, o traidor. Nobres que antes me respeitavam agora me evitavam como se eu fosse uma praga. Comerciantes cancelaram contratos. Aliados se distanciaram. Mais dolorosamente, fui formalmente expulso da Ordem de Cavalaria por uma decisão unânime do Conselho Real. Meus títulos foram revogados, minhas terras confiscadas pela coroa, e fui banido das terras que havia governado por décadas. A cerimônia de desgraça foi pública e humilhante, minha espada foi quebrada, meu escudo foi queimado, e minhas vestes de cavaleiro foram rasgadas de meu corpo na presença de centenas de espectadores. Minha família sofreu igualmente. Eleanor, devastada pela revelação e pelo escândalo público, inicialmente tentou me apoiar, mas eventualmente percebeu que nosso casamento não poderia sobreviver ao peso da minha desonra. Ela levou as crianças e se mudou para um mosteiro remoto, mudando seus nomes para escapar da vergonha associada ao meu. Geoffrey e Isabella, que antes me admiravam como um herói, agora carregam o fardo da desgraça de um pai. Mas talvez o preço mais cruel da minha traição tenha sido a destruição dos laços com meus irmãos de armas. Sir William, Sir Marcos e Sir Edmund, homens com quem havia compartilhado décadas de lealdade e amizade, se tornaram estranhos. Pior que estranhos, na verdade, porque estranhos não carregam o peso de expectativas quebradas e confiança traída. Sir William se tornou frio e distante, tratando qualquer menção do meu nome como um insulto pessoal. Sir Marcos, sempre o filósofo, me escreveu uma carta explicando que, embora ele perdoasse minha fraqueza como fragilidade humana, ele nunca poderia confiar em mim novamente, e que nossa amizade era uma vítima do meu julgamento pobre. Sir Edmund, em sua juventude e idealismo, foi talvez o mais ferido. Ele havia me visto como um modelo a seguir, e minha queda da graça destruiu algumas de suas crenças sobre honra e natureza humana. Anos se passaram, e eu vivi como um pária, sobrevivendo com trabalhos ocasionais e empregos temporários, sempre me mudando de lugar em lugar quando minha identidade era descoberta. O ouro que havia roubado,
O ouro que havia me custado tudo havia sido devolvido, mas o dano era irreversível. Durante esses anos sombrios, eu tive muito tempo para refletir sobre minhas escolhas e suas consequências. Comecei a entender que minha traição não havia sido um único momento de fraqueza, mas o culminar de compromissos menores que eu havia feito ao longo do tempo. Eu havia começado a acreditar que era de alguma forma especial, que as regras que se aplicavam aos outros não se aplicavam a mim por causa das minhas boas intenções. Eu havia me convencido de que meu trabalho de caridade e boa governança me davam o direito de dobrar regras, que meu histórico de honra me rendia algum tipo de crédito moral que eu poderia gastar quando necessário. Esse tipo de pensamento, essa erosão gradual de absolutos morais, havia preparado o terreno para a grande traição que destruiria tudo. A verdadeira tragédia da minha história não é apenas que eu perdi tudo, mas que minhas ações tiveram consequências muito além da minha própria vida. O escândalo danificou a reputação de toda a ordem dos cavaleiros, dando munição aos críticos que argumentavam que a era da cavalaria estava chegando ao fim, que a honra estava se tornando extinta num mundo cada vez mais impulsionado por considerações práticas e interesse próprio. Minhas antigas terras, quando finalmente redistribuídas, nunca recuperaram sua prosperidade anterior. O novo senhor nomeado pela coroa não tinha nem os recursos nem o comprometimento que eu havia trazido à posição durante meus anos honestos. As escolas e hospitais que eu havia construído gradualmente fecharam por falta de financiamento. Os camponeses que haviam dependido da minha proteção se viram em pior situação sob a nova administração. Mesmo hoje, décadas depois, eu carrego o peso desta tragédia. Nunca me casei novamente, nunca tentei reconstruir relacionamentos com meus filhos, nunca tentei limpar meu nome ou retornar a posições de responsabilidade. Vivo sozinho, trabalhando como ferreiro numa pequena aldeia onde poucas pessoas conhecem minha história. É uma vida humilde, mas é o preço que continuo a pagar pela minha traição. Às vezes, em momentos silenciosos, me pergunto como as coisas poderiam ter sido diferentes se eu tivesse encontrado coragem para confessar meus problemas financeiros aos meus amigos em vez de escolher o engano. Sir William, Sir Marcus e Sir Edmund eram homens bons, eles poderiam ter encontrado maneiras de ajudar que não teriam exigido trair nossos valores compartilhados. Mas o orgulho e a vergonha me impediram de procurá-los, e a safar em confiar nos outros acabou levando à destruição de tudo que eu valorizava. A lição que aprendi, embora tenha custado um preço terrível, é que a honra não é apenas um conceito abstrato ou um código conveniente de comportamento. É a fundação sobre a qual todos os relacionamentos significativos são construídos. Quando você trai essa honra, mesmo por razões que parecem boas, mesmo sob pressão extrema, você não apenas danifica sua própria integridade. Você danifica a confiança que outros depositam em seus relacionamentos, em suas instituições, em suas crenças sobre a natureza humana em si. Se há alguma redenção na minha história, é na esperança de que outros possam aprender com meu erro. Que eles possam entender que nenhuma pressão externa, não importa quão severa, justifica trair os valores que definem quem somos. Que eles possam encontrar coragem para pedir ajuda quando precisarem, em vez de escolher o caminho solitário do engano que só pode levar à destruição. Eu já fui o cavaleiro mais honrado do século. Hoje, sou simplesmente um homem quebrado que entende, tarde demais, o verdadeiro valor do que perdeu. Mas talvez ao compartilhar esta história, eu possa servir a um último propósito, como um aviso sobre o preço terrível da traição, e como um lembrete de que nossas escolhas, uma vez feitas, não podem ser desfeitas.